Para você que está me ouvindo, quinta-feira, 1 da madrugada, bom dia. Para você que está me ouvindo na reprise, terça-feira, 6:30 da manhã, bom dia também. Um dia cheio de luz, cheio de paz, cheio de boas energias e que você esteja muito motivado e muito afim neste dia que começa. Você está falando com a Arlene Cola, eu sou tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. E eu também sou o autor de um livro, o livro No Limiar de uma Nova Era, publicado pela editora Lunai, No Limiar de uma Nova Era. É um livro maravilhoso que eu publiquei, ele é canalizado da espiritualidade, ou seja, os espíritos foram ditando e eu fui escrevendo e eu fui conhecendo várias coisas que eu não conhecia, coisas que eu não sabia. Então eu escrevia, às vezes eu escrevia e eu tinha que ler e procurar entender o que eu tinha escrito. Isso se chama canalização. Esse livro está à disposição de todos no site da editora lunae.com.br, lunae.com.br. Eu vou pegar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o livro hoje. Então, além dos outros atributos, eu ainda escrevi um livro. Tem um segundo livro no forno, logo logo ele sai também. Ainda não tem título e eu não tenho pressa do título. Quando eu terminar de escrever, o título vem. Eu gostaria de começar falando, na página 49 do meu livro, tem aqui o tema A Evolução Espiritual e a Pluralidade das Existências. Então, eu vou falar sobre a evolução espiritual e a pluralidade das existências. O que eu vou dizer aqui não é o que eu acho, é o que é. É e pronto. Todos nós somos, na essência, espíritos. Espíritos que nascem, morrem indefinidamente. E entre uma encarnação e outra, a cada nascimento e depois quando morre, nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando melhores. Alguns de nós, pela força de vontade, pela vontade própria, evoluem mais rápido. Alguns de nós evoluímos um pouquinho por vez, mas isso não importa, porque o tempo, do jeito que conhecemos, ele só vale aqui na Terra, tá? Esses dias de 24 horas, as 4 estações, isso aí só vale para a Terra. Para o universo, o tempo corre diferente, ou seja, não há pressa na evolução. Mas, aqui fica a notícia boa, a cada encarnação nós evoluímos, nem que seja um pouquinho. Mas nós nunca regredimos, nós evoluímos. Sim, há uma pluralidade de existências. Se você tem uma opinião diferente, se você acha que nós só vivemos uma vez nesse planeta, olha, sem problema nenhum. Isso aí é dogma de fé para você, você não abre mão, não tem problema. O Alê Nicola não vai ficar chateado e tampouco vai querer enfiar na sua cabeça que as coisas são diferentes disso. Não tem problema. Não se preocupe. A diferença entre eu e você é que eu vou desencarnar sabendo que eu vou continuar vivendo como se eu estivesse aqui e chegando lá eu vou ter um tempinho para me recuperar da morte, embora a morte seja algo muito bom para todos nós. Vejam bem, a morte não é ruim. Eu não sei por que vocês choram quando alguém morre. Aliás, eu sei. Nós choramos por egoísmo, porque nós queríamos que aquela pessoa vivesse eternamente. Não é isso? Poxa vida, o meu pai faleceu em 2007. Ai, meu pai deveria estar vivo até hoje. Não. Ele cumpriu o prazo dele, partiu. Eu oro para que ele esteja bem. Eu sei que ele está. Para que ele continue trabalhando por lado de lá. E ele está trabalhando, sim. Então é isso, a vida continua e eu tenho que continuar a minha parte aqui. Eu não posso engessar, congelar a minha vida porque alguém partiu. Eu senti a partida do meu pai, eu chorei a partida do meu pai, só que eu tenho que continuar vivendo aqui. Meu pai vai continuar cumprindo a jornada de vida dele
que é incessante, que não para, e eu tenho que continuar a minha jornada aqui, sim. E foi isso que eu fiz. Agradeci ao meu pai pela oportunidade de estar com ele, por ele ter sido um agente de vida para mim, de encarnação aqui, mas eu tenho que tocar minha vida. E o mesmo vai valer para minha mãe quando ela partir. Eu vou sentir, eu vou ter o luto, eu vou chorar a partida da minha mãe. Mas eu vou torcer muito e vou orar muito para que ela continue a jornada de vida dela lá e eu vou continuar a minha jornada de vida aqui. E pronto. Até para deixar que ela vá em paz. Eu não fique segurando ela aqui, porque tem isso, tá? Quando a gente se prende demais às pessoas que partem, acreditem, a gente prejudica eles. Muito simples, a gente fica emitindo pensamentos e sentimentos para aquele espírito que está louco para se libertar daqui e a gente fica segurando, fica pensando e fica sentindo. Ai, porque eu queria minha mãe aqui do meu lado. Meu, deixa essa pessoa ir embora, deixa essa pessoa seguir a jornada de vida dela. E você, por favor, siga a sua jornada de vida aqui. Ou seja, o que eu escrevi no meu livro. Então, vou virar meme agora, hein? Pluralidade das existências. Não é uma, são muitas que a gente não consegue nem contar quantas são. E sim, na pluralidade das existências, nós realizamos a evolução espiritual. Todos nós nascemos simples e ignorantes, e eu vou explicar isso. Os primeiros Homo sapiens, os primeiros de nós que nasceram nesse planeta há cerca de 200 mil anos atrás, éramos completamente primitivos. Nós tínhamos poucos pensamentos, concatenávamos esses pensamentos de maneira muito rude. Tínhamos poucos sentimentos e os nossos sentimentos eram muito ligados à matéria, à força bruta. Então não existiam casamentos, não existia amor, não existia romantismo, nada disso. Não existia amizade. Ali era lutar pela sobrevivência. Muito bem. Mas, aos poucos, nós, os Homo sapiens, que começamos a encarnar aqui na Terra 200 mil anos atrás, fomos evoluindo gradativamente. Irmãos nossos de outros orbes, mais evoluídos do que nós, começaram a encarnar aqui e começaram a trazer essa evolução para aqueles que já eram daqui. 70 mil anos atrás, nós éramos cerca de 5 mil Homo sapiens, de 5 mil pessoas no coração da África. Esse foi o primeiro grande núcleo da humanidade, cerca de 70 mil anos atrás. Nós éramos 5 mil no coração da África. E foi a partir daí que nós começamos a espalhar, a ir para todos os cantos do planeta. Foi cerca de 70 mil anos atrás. De repente, por quê? Como nós éramos caçadores e coletores e já éramos um grupo de 5 mil, havia necessidade de água limpa e de alimentos. E, de acordo com as condições da época, não tinha como manter 5 mil ali num núcleo. O pessoal começou a procurar novos lugares, novos meios de sobrevivência em outros lugares. Foi aí que a gente começou a se espalhar. Já éramos muito melhores 70 mil anos atrás do que éramos 200 mil anos atrás. Já tínhamos um pouco mais de inteligência, concatenávamos melhor os pensamentos, tínhamos muita habilidade de caça, de encontrar água, inclusive pela radiestesia, tá? Encontrar água, inclusive pela radiestesia. E 10 mil anos atrás formamos o primeiro núcleo. Sim, cerca de 10 mil anos atrás, a primeira cidade. E aí começam os problemas. Por quê? Enquanto éramos caçadores e coletores, nenhum de nós tinha cercado um pedaço de terra e falado, pronto, agora eu cerquei essa terra e ela me pertence. Não, a terra era de todos. Todos compartilhavam esse planeta. Mas cerca de 10 mil anos atrás, alguém resolveu cercar um terreno. Aí outra pessoa viu aquele terreno cercado, gostou da ideia, cercou também. E assim foi acontecendo. Daqui a pouco tinham 100 terrenos cercados com 100 casas. E isso gerou o quê? Guerra.
É, sim. Porque mais ou menos quando tinha 100 terrenos ali, 100 casas com terreno, que o cara falou, essa terra é minha, um vizinho olhou para o outro e falou, cara, eu gostei muito da sua terra, eu vou querer sua terra. Aí começaram as guerras. Foi assim. Simples assim. O querer aquilo que é do outro. Assim começaram as guerras, tá? É, parece, mas é simples assim? É simples assim, acredita. Mas, de qualquer forma, 10 mil anos atrás, nós éramos muito melhores do que éramos 70 mil anos atrás. Nós fomos evoluindo. A partir do momento que nós cercamos terras, que nós demos origem às primeiras cidades, nós precisamos fazer o quê? Colocar leis, leis de convivência. Essa terra é minha aqui e meu filho vai herdar, então tem que ter uma lei para isso. Olha, se você invadir o meu quintal, precisa ter uma lei de punição para você. Olha, se a minha esposa se eu quisesse separar da minha esposa quisesse separar de mim, tem que ter uma lei. Por quê? Porque vai se separar e vai sair daqui sem nada? A lei do mais forte? Não. Então foram surgindo as leis. Até mais ou menos 10 mil anos atrás, uma pessoa matar a outra não trazia punição. Matou, acabou. Segue a vida de quem está por aqui. A partir do momento que nós criamos o primeiro núcleo, a gente teve que criar leis, e isso foi uma evolução tremenda para nós, humanidade. Muito bem. Até que há cerca de 2 mil anos atrás, aliás, o calendário gregoriano errou ao determinar a data do nascimento de Jesus, que veio aqui e trouxe uma evolução extraordinária, eles erraram. Pois é, o cara que fez o calendário gregoriano errou. Em 6 anos, Jesus nasceu 6 antes de Jesus. Cristo nasceu 6 antes de Cristo. É verdade, mas tudo bem, não tem problema. Nós somos humanos passíveis de erro. Inclusive, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro também, tá? Mas isso aí é outra história e não tem importância. A gente comemora do mesmo jeito. Claro, aqueles que são cristãos comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Tudo bem, não havia tecnologia suficiente para o cara não errar nas datações e nas medições. Jesus veio trazer algo novo, uma evolução incrível para esse planeta. Antes que eu fale de Jesus, eu vou falar de novo aqui, porque senão eu não faço a minha propaganda. Você está falando com a Lê Nicola, eu sou tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. Se você quiser entender questões a partir do tarô, eu estou à sua disposição. Entre em contato comigo. Tenho diversas aberturas de tarô, que vão de 20 minutos até uma abertura completa, que dura cerca de 90 minutos. Essa de 90 minutos, toda a sua vida passa pelo tarô e a gente vai propondo coisas, mudanças e etc., para que você esteja melhor e se sinta melhor. Pela radiestesia, se você me chamar na sua casa, no seu comércio, eu mudo as energias, sim. Tem energia estagnada, as coisas estão paradas, as relações estão difíceis, eu mudo com a radiestesia. A gente limpa o ambiente, tira a gente morta que está lá, que acha que está vivo e que está atrapalhando tudo, a gente tira esse espírito que sai da sua casa, que sai do seu comércio, ele é encaminhado para um lugar, para um posto de socorro, onde ele vai ser atendido e ele vai seguir a vida dele. Você fica livre desse espírito. Radiestesia. A radiestesia tem um poder extraordinário. Se você quiser a minha mentoria espiritual, também estou à disposição. A mentoria espiritual é um trabalho realizado aos poucos, em que eu vou te ajudando a descobrir as coisas, a mudar as coisas e tornar a sua vida melhor. A minha mentoria tem um objetivo muito simples, é a plenitude do ser, é o bem-estar total. É possível? Claro que é. Eu estou quase aí. Falta nada para eu chegar nesse estado de plenitude do ser. Falta muito pouco. Muito bem. Voltando, então, vamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o governador do planeta Terra. Sim, a Terra tem um governador
Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Marte, Mercúrio, todos têm um governador. A Terra tem Jesus como governador, mas ele não governa o planeta Terra sozinho. Ele tem um grupo de espíritos tão ou quase tão evoluídos quanto ele que governam o planeta Terra. Só que todos esses avatares que governam planetas, em determinados momentos, eles encarnam no planeta e vêm trazer uma ideia, eles vêm trazer ideias de mudança profundas. E aí eu vou te dizer exatamente onde Jesus trouxe a ideia de mudanças profundas. Primeiro que os milagres de Jesus, para ele, era como se ele estivesse tomando um café. Era muito fácil Jesus realizar os milagres, só que ele precisava disso para chamar a atenção das pessoas. Então, não era à toa que ele curava o leproso, que ele fazia o cego enxergar, a pessoa que não andava passava a andar. Jesus manipulava as energias do perispírito e do corpo daquela pessoa e produzia a mudança, produzia a cura instantaneamente. Para ele era muito fácil, dado o grau de evolução espiritual dele. Para ele não era isso que importava. Sabe o que importava para Jesus? Trazer ensinamentos, deixar a marca dele aqui na Terra através de ensinamentos. E é interessante, porque sabe como Jesus faz isso? Através de um sermão, através de um discurso. Em determinado dia, Jesus já tinha começado o trabalho dele, né? Bom, agora chegou a hora, eu vou trabalhar, disse Jesus. Juntou lá um grupo de apóstolos, né? De amigos, de discípulos. Não foi à toa que ele chamou todo esse povo também nasceu para ser discípulo dele, para ser apóstolo dele, para ser amigo dele. Ele juntou esse povo e falou, bom, agora eu vou passar quais são as leis mais importantes para o planeta Terra nesse momento. Ele juntou esse povo em um monte e fez um discurso que hoje é conhecido como o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É talvez o discurso mais brilhante já proferido por alguém que encarnou nesse planeta. Provavelmente é. O discurso mais perfeito proferido por alguém que encarnou nesse planeta, o Sermão do Monte. É impressionante a sequência e a coerência desse discurso. Quem tiver interesse pode digitar no Google Sermão do Monte ou abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Aí está a essência daquilo que Jesus quer que a gente faça, das mudanças que Jesus propõe no nosso comportamento. O Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Eu leio, releio e leio e releio porque eu quero, até o fim da minha vida, seguir estritamente o que Jesus falou no Sermão do Monte. Sim, ele falou essencialmente de amor, essencialmente de caridade, essencialmente de justiça no trato com as pessoas. É muito difícil seguir o Sermão do Monte. Eu estudo muito e eu sei a dificuldade que é seguir o Sermão do Monte. Mas é isso. Quer saber a mensagem de Jesus? Leia o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. A partir daí, ocorreu quase que uma revolução no planeta Terra, porque a nossa evolução foi acelerada. Jesus veio, deixou sua marca e voltou lá para o plano espiritual para continuar governando a Terra. Portanto, hoje nós somos governados por ele, sim, e ele jamais nos deixa sós. Tem gente que está desesperado com a guerra na Ucrânia, com o massacre dos palestinos lá na faixa de Gaza, lá na Palestina, está desesperado com os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã. Tudo isso faz parte. Nós não entendemos por que essas coisas acontecem. Primeiro, porque nós estamos participando do processo, em primeiro lugar. E segundo, porque nós não temos entendimento suficiente para entender isso. Qual é a boa notícia disso tudo? É que tudo isso vai passar. Aliás, outras guerras virão, guerras muito piores vão acontecer.
vai acontecer muito flagelo, muita catástrofe. Vem pandemia nova, tá? Preparem-se, porque vem pandemia novamente. E nós estamos à beira da pandemia, de uma nova pandemia, pior do que a pandemia de Covid-19. Mas tudo isso é para a evolução do planeta Terra. Se alguém acha que tem injustiça aí, eu afirmo, não tem injustiça. Tudo faz parte de um processo. Está tudo dentro das leis do universo, tá? Isso posto, o que eu posso dizer é que nós estamos em evolução contínua. E conforme eu escrevi no meu livro, No Limiar de uma Nova Era, daqui cerca de 100 anos, de 100 a 150 anos, nós vamos estar num mundo de regeneração. As guerras passarão, a miséria vai passar, todos vão ter casa para morar, todos vão ter condições de estudar, todos vão ter comida, roupa, vão ter veículos de locomoção, que não é que nem o carro que a gente conhece, tá? É outra coisa. Todo mundo vai ter acesso a tudo, e que bom! Esse vai ser o mundo de regeneração. Aqueles de nós que não tiveram uma vibração adequada a esse mundo de regeneração, ou seja, estiver vibrando abaixo, estiver vibrando egoísmo, orgulho, inveja, bom, vão ser levados para um orbe diferente para ajudar aquele orbe a evoluir. Só vai ficar aqui no planeta Terra quem estiver no nível vibracional adequado. E aí sim nós vamos dar um salto evolutivo extraordinário, um segundo salto. O primeiro salto foi com Jesus e o segundo salto vai ser esse mundo de regeneração. Não haverão guerras, não haverão flagelos e não haverá pestes, doenças, tá? Tudo isso vai estar sob controle. Você está falando com a Alene Cola e eu queria te apresentar mais uma coisa que eu esqueci de falar no programa anterior. Eu fui agraciado pela espiritualidade através de uma viagem astral com símbolos. Sim, símbolo das energias de Deus. Deus, que nós não fazemos ideia de quem é, nós estamos longe do entendimento de quem é Deus. Deus emite, eu vou falar Deus, mas pode ser o ser divino, o ser inefável, aquele desconhecido, não importa, é Deus. Ele emite 7 tipos de energias diferentes para o universo. E eu fui agraciado com o conhecimento desses símbolos. Sim, e eu estou trabalhando com 4 desses símbolos. Um símbolo para corte de energias negativas, para corte de magia negra. Você tira tudo isso da sua vida e ainda tem um escudo para se livrar dessas coisas. Está aqui o símbolo para quem está me assistindo no YouTube. Tem também um símbolo que traz prosperidade, traz plenitude. Sobretudo, é um símbolo que potencializa as nossas energias positivas. Um terceiro símbolo que eu recebi, que é maravilhoso, que eu ainda não entendi, não preciso entender, basta usá-lo. É o símbolo do amor incondicional. É uma energia maravilhosa que Deus emite para todo o universo, que você pode potencializar na sua casa. Ela funciona muito bem nos relacionamentos entre as pessoas, o símbolo do amor incondicional. E estou trabalhando também com o símbolo para os animais. Pois é, Deus não desampara ninguém. E os animais têm uma energia que os ampara, que os traz felicidade. Ative esse símbolo para os animais na sua casa e ajude o seu cão, seu gato, seu periquito, seu papagaio a ser feliz, a ter saúde, a estar alegre na maior parte do tempo. Muito bem, esses são os símbolos que a espiritualidade me deu a graça de conhecer. Eu tenho eles também em formato de pingente, que você pode levar até o seu escritório, para que não fique aparecendo demais. Você coloca lá na sua mesa de trabalho, você coloca no seu comércio e seja feliz. Era isso. O nosso programa está acabando. Você falou com a Alene Cola. Eu sou tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. Estou à disposição de todos. Se você estiver interessado em me contratar para algum trabalho, meu contato é 11 99 444 0857. 11 99 444 0857.
Eu também estou no Instagram pelo Ale Nicola Tarô. Tenham um bom dia, fiquem todos com Deus e até o próximo.